Bom dia, boa tarde, boa noite, Guima por aqui. Sejam todos bem-vindos ao canal do Guima. E o vídeo de hoje é sobre essa treta que já vem há anos acontecendo aí entre J.K. Rowling e praticamente todo o elenco aí da aclamada série que ela criou ali de Harry Potter e os atores que interpretaram os seus personagens nos filmes. Então, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, curte, comenta, compartilha. Sejam todos bem-vindos aí ao seu, ao meu, ao nosso canal do Guima. Beleza? Bom, antes de mais nada, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá? Porque eu quis trazer... eu pensei em trazer aí algumas aspas apenas do que aconteceu, do que foi dito e tudo mais, porém eu acho que eu trazer os vídeos, né, referente aos acontecimentos, principalmente da participação da Emma Watson, a atriz que interpretou a Hermione Granger nos filmes, vale muito mais a pena eu trazer esse vídeo, porque eu queria que vocês vissem, né, e quem tiver interesse, visse a reação dela, o jeito como ela fala do assunto, do que apenas trazer o que foi dito, porque a expressão dela, o modo dela falar, o modo dela contar as coisas, eu acho muito mais interessante do que simplesmente trazer as aspas. Então, é isso, vamos lá ao vídeo, ao assunto do vídeo. Então, há anos acontece aí uma treta entre a J.K. Rowling, a multimilionária autora dessa série magnífica e incrível aí que conquistou fãs aí pelo mundo inteiro. E a partir do momento que ela se... Primeiro a gente tem que esclarecer uma coisa, né? J.K. Rowling, ela é extremamente feminista, tá? Ela é tão feminista que ela defende as mulheres acima de tudo e de todos, tá? Então isso vale muito a pena deixar bem claro. E tanto ela é tão feminista que defende as mulheres de tudo, que ela se colocou extremamente contra a equivalência das mulheres trans às mulheres biológicas, tá? O que isso quer dizer? Ela não concorda com mulheres trans nos esportes femininos, por exemplo. Ela não concorda com mulheres trans frequentando banheiros femininos, por exemplo. Ela não concorda com mulheres trans estando em celas de cadeias com mulheres biológicas, tá? Então ela é completamente contra tudo isso. E a frase dela que mais marcou e que colocou em um holofote em cima da J.K. Rowling é que as mulheres trans não menstruavam, algo do tipo. Então elas não deveriam ser consideradas mulheres, tá? E isso daí, o mundo caiu em cima dela, ela foi taxada de transfóbica por muitos e muitos e muitos anos. Inclusive ainda continua, tá? Quem tem essa visão da J.K. Rowling, tentaram cancelar ela de todas as formas possíveis, tentaram boicotar ela de todas as formas possíveis, mas parece que não surtiu tanto efeito aí quanto a galera da militância queria, tá? E o problema maior é que todos é muita gente, né? Mas grande parte das pessoas que trabalharam na obra que ela criou foram contra ela. Foram contra J.K. Rowling e cara, Emma Watson e Daniel Radcliffe foram os que mais foram contra a fala dela. E assim, não tem nada demais você não concordar com a J.K. Rowling. O grande problema é que principalmente Emma Watson e Daniel Radcliffe, que interpretou o Harry Potter nos filmes, colocaram ela ali num holofote e jogaram a J.K. Rowling para os leões. Então eles não apenas não concordaram com a visão dela, porém também colocaram ela ali no momento em que a militância, no momento em que a agenda woke, no momento em que a cultura do cancelamento estava em alta, eles tomaram um partido, tomaram um lado e praticamente jogaram ela ali para ser destruída. E ela nunca retroagiu, ela nunca voltou atrás, ela realmente continua, J.K. Rowling continua ali firme com as suas convicções, ela é esquerdista e feminista pra caralho.
Inclusive, em um prêmio que a Emma Watson foi entregar, o BAFTA, acho que em 2022, ela diz, né, que ela está ali por todas as bruxas, menos uma. Então ali ela jogou a J.K. Rowling ali e ela recebeu, claro, aplauso, ela recebeu uhul de geral, colocando ainda mais um alvo em cima de J.K. Rowling. J.K. Rowling foi ameaçada de morte, J.K. Rowling foi perseguida, foi cancelada de todas as formas que poderia ter sido cancelada, foi ameaçada com violência física, ameaçada de morte, como eu disse. E ela precisou ali de intensificar muito a sua segurança pessoal, a segurança da sua família. Ela temia muito pela segurança da família dela, de modo que a vida dela virou de cabeça para baixo. E a gente sabe, tá? Todo mundo sabe o que o extremismo é capaz de fazer. A gente acabou de ter o assassinato de um pai de família justamente por um esquerdista extremista que não concordava com a visão de mundo dele, que não concordava com as ideias dele, foi lá e matou ele. E não foi o primeiro, não foi o último, isso daí acontece sempre. Os extremistas de esquerda tentam aniquilar quem pensa diferente deles, tá? Então os extremistas a gente tem visto quem é. Dito isso, depois dessa publicação da Emma Watson, ela também sempre se declarou ali feminista, mas abraçava muito o movimento trans, abraçava todas as pautas de esquerda que estavam ali em sucesso no momento, né? Então a cultura do cancelamento, para quem era contrário à agenda ideológica que vigorava ali naquele momento, era cancelado. E a J.K. Rowling foi uma delas. Então, o que traz aqui, eu vou deixar o vídeo aqui para vocês da entrega do BAFTA da Emma Watson. I'm here for all of the witches. Tá, então ela fala mesmo, estou aqui por todas as bruxas, menos uma. Então ela não fala ali com tom, mas dá para você ver sim que ela diz ali para dentro e para ir na frente das câmeras ali pela leitura labial dela, dá para você ter certeza ali do que foi dito, tá? E na última semana a Emma Watson participou aí de um podcast do Jay Shetty, né? Que uma conversa aí que durou quase 3 horas. E nesse papo aí rolou de tudo, né? E a Emma Watson explicou ali os motivos pelos quais ela se afastou da carreira de atriz nos últimos anos. E ela também faz declarações ali para J.K. Rowling. É esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Eu sei, ele tem 6 minutos, mas eu coloquei a legenda nele, tá? Para que todos aí consigam ver o momento, o jeito com que ela fala sobre esse assunto, sobre a J.K. Rowling, o jeito que ela se expressa. Eu podia trazer só as aspas, mas eu acho interessante aí que vocês possam ver, né, esse vídeo. Quem tiver interesse em ver o vídeo, quem não tiver pode pular. Depois eu vou trazer aí a lapada que a J.K. Rowling deu ali em todos, tá? E vale ressaltar que a J.K. Rowling, ela tirou dessa equação, né, ela não menciona na resposta dela nem o Rupert Grint, nem o Tom Felton, Rupert Grint, o Ron Weasley, Tom Felton, o Draco Malfoy, ela não menciona eles. Por quê? Porque eles foram respeitosos com ela, eles não, nos momentos em que eles foram perguntados sobre o assunto, eles se posicionaram contra o que ela acha, mas não atacaram ela e tentaram cancelar ela. Então eles foram muito mais amenos, eles foram muito mais pacíficos e tranquilos, eles não desrespeitaram ela, eles não foram ingratos com ela, tá? Eles falaram que não tem o mesmo pensamento dela, a mesma visão que ela, porém eles admiram ela, porque eles são o que eles são por causa da J.K. Rowling. E é verdade, todos eles ali do elenco mirim de Harry Potter são o que são por conta de J.K. Rowling. Então, a resposta dela, depois eu faço mais algumas ponderações, tá? Mas eu vou deixar o vídeo aqui para vocês verem. Two truths at once, and Yes. those two truths don't have to be
complementary, but they can stand at the same time. Yeah. I think the thing I'm most upset about is that a conversation was never made possible. So you remain open for that dialogue. Yeah, and I always will. I believe in that. I believe in that completely. I believe in that completely. I just don't want to say anything that like continues to weaponize a really like toxic debate and conversation, which is maybe why I don't, well, it is why I don't comment or like continue to comment, not because I don't care about her or about the issue, but because I just, the way that the conversation is being had feels really painful to me. And so that's why that decision. Yeah. I really appreciate that mindset, and deeply, deeply feel like if people are challenged to go there themselves, like it takes a lot to think that way and feel that way. Yes. But it's what healing really requires across, around the world. And I can't imagine how many young people who look up to you and people who look up to you will feel the same way to recognize that that's how we engage. That's what we look for. It's not that we're trying to make everything pretty and perfect. No. It's that we're willing to engage in an uncomfortable conversation. Yes. Her kindness and words of encouragement and that steadfastness and also honestly, just as a young woman, for her to have written that character, created that world, given me an opportunity, which to be honest, barely exists in the history of English literature. How can I, there's just no world in which I could ever cancel her out or cancel that out for anything. It has to remain true. It is true. And this is where this like holding of these, I just don't know what else to do other than hold these two seemingly incompatible things together at the same time and just hope maybe they will one day resolve or like co-join themselves, and maybe accept that they never will, but that they can both still be true. And I can love her. I can know she loved me. I can be grateful to her. I can know the things that she said are true. And that can be this whole other thing. And my job feels like to just hold all of it. But the bigger thing is just what she's done will never be taken away from me. Thanks for setting such a powerful example. Thank you. That beautiful F. Scott Fitzgerald quote that the sign of a first-rate intelligence is the ability to hold two opposing ideas at the same time and still retain the ability to function. Yes. And he goes on to say, one should therefore be able to see that the world is hopeless, but still be determined to make it otherwise. And it's like, that's F. Scott Fitzgerald said that. Yeah, wow, he ran deeper than I knew. It's F. Scott. Wow, that's no incredible. one ever quotes that second part. That's incredible. Yeah, it's one of my favorites. Wow, well done you for remembering that second part. Wow, you've made me like Fitzgerald a lot. I mean, I liked him, don't get me wrong. To me, it's one of my favorite that's ideas. So good. Yeah, it's so good. That's so good. Yeah. Emma, for someone who has tried to stay out of the public eye, you've still been vocal about causes you believe in, things that you stand for. Yes. And that always seems to get attention and reaction. Mm-hmm. And so when you shared online your solidarity for Palestine, the former Israeli UN ambassador, Danny Danon, called you an anti-Semite, and his tweet said, 10 points from Gryffindor for being an anti-Semite. Mm-hmm. What goes through your mind when you see that? This happened a few years ago now. Yeah. I think what concerned me at the time was the way that label was being used. And I think even now I see that playing out where we aren't
people don't feel like they can talk about what's happening safely. This duality created where we don't seem able to care about the victims of terrorism and care about the genocide that's happening in Palestine at the same time. And both things have to be allowed to be true. You have to be allowed to care about 50,000 civilians dying, 17,000 of which are children, and care deeply about the victims of this awful terrorist attack. I appreciate you sharing that. And yeah, it seems like that belief system you have in yes and this and together, it kind of runs through so many areas of your life. Yeah. Personal and beyond. Então, como eu disse, é um vídeo um pouco longo, mas ali você consegue ver o modo como ela fala. Então isso pode ser interpretado de duas formas. Ela diz ali que ela está muito aberta à conversa, que infelizmente elas nunca puderam ter uma conversa sobre isso e que ela gostaria muito que uma conversa acontecesse e ela se mostra ali. Cara, isso pode ser interpretado de duas formas, tá? A primeira, a Emma Watson, ela é uma atriz. Então, se ela quis mostrar nesse vídeo, nessa entrevista, ela pode ter atuado para entregar ali um arrependimento. Ela também rodeia muito para dizer certas coisas, sabe? Então, é genuíno? Ela realmente pensa isso mesmo? Ou ela estava simplesmente atuando, né? Então é difícil da gente saber. Outra coisa que pode acontecer também, Emma Watson já não é mais uma menina. E a cultura do cancelamento, ela está caindo a agenda woke, a agenda progressista, ela caiu muito ela perdeu força, essa é a verdade. Então, será que agora que perdeu força, ela quer voltar atrás e reatar alguns laços? Tanto por isso que ela diz que, poxa, eu queria ter uma conversa, porque eu ainda a amo, eu ainda tenho muito carinho por ela e tal, e como ela diz no vídeo. Sim, pode ser isso, pode ser que agora ela veja o mundo de uma forma diferente, porque ela evoluiu, ela cresceu, ela não pensa mais isso, pode ser também. Então muitas conclusões podem ser tomadas desse vídeo, né? Que é da Emma Watson. Porém, J.K. Rowling, em seu X, né, o antigo Twitter, ela bateu, ela jorrou na cara da Emma Watson. Ela jorrou na cara da Emma Watson. E, cara, eu nunca tinha visto ela retrucar dessa forma, tá? Ela retrucou de forma veemente em pontos ali que, a ponto de chamar a Emma Watson de ignorante, não chega a usar a palavra hipócrita, mas eu vou ler aqui para vocês. Essa eu vou trazer aspas, é um texto gigante que a J.K. Rowling colocou ali no seu X, tá? Então eu traduzi ele e vou trazer aqui com uma arte para deixar aqui na tela. E vamos ao que disse J.K. Rowling, tá? Então, J.K. Rowling, abre aspas para J.K. Rowling. Tenho visto muitos comentários sobre isso, então quero fazer algumas observações. Não me é devido o consentimento eterno de nenhum ator que já interpretou um personagem que eu criei. A ideia é tão ridícula quanto eu consultar o chefe que tive aos 21 anos para saber quais opiniões devo ter hoje em dia. Emma Watson e seus colegas de elenco têm o direito de abraçar a ideologia de identidade de gênero, tais crenças que legalmente são protegidas, e eu não gostaria de ver nenhum deles ameaçado de perder emprego, violência ou morte por causa delas. No entanto, Emma e Dan, em particular, deixaram claro nos últimos anos que acreditam que nossa antiga associação profissional lhes dá um direito específico, ou melhor, a obrigação de criticar a mim e as minhas opiniões em público. Anos depois de terminarem de atuar em Potter, eles continuam a assumir o papel de porta-vozes de fato do mundo que eu criei. Então,
aqui ela já dá a primeira lapada, né? Eu não preciso do consentimento de ninguém para eu falar ou deixar de falar, pensar ou deixar de pensar em algo, né? Então ela já dá a primeira aqui. E ela também diz que a Emma e o Dan, né? Ela ainda tem tanto carinho pelo Daniel Radcliffe que ela ainda continua chamando ele de Dan, né? Assim como quando eles eram crianças. E que eles abraçaram assim o porta-voz de falar tudo o que é sobre J.K. Rowling, eles têm a obrigação de pegar e bater nela. É isso que ela está querendo dizer aqui. Bom, abre aspas para J.K. Rowling. Quando você conhece alguém desde os 10 anos de idade, é difícil se livrar de uma certa proteção. Até bem pouco tempo, eu não conseguia me livrar da lembrança de crianças que precisavam ser gentilmente persuadidas a dialogar em um grande estúdio. Nos últimos anos, recusei repetidamente convites de jornalistas para comentar especificamente sobre Emma, principalmente sobre os julgamentos das bruxas de J.K. Rowling. Ironicamente, eu disse aos produtores que não queria que ela fosse perseguida por nada que eu dissesse. Então, tá vendo? Ela ainda teve um pensamento carinhoso, fraternal pela Emma Watson. Para quê? Para não jogá-las aos leões, tá? É complicado, né? E quando ela diz, tá? Quando a J.K. Rowling diz de que ó, não gostaria de ver nenhum deles ameaçado de perder emprego, violência ou morte por causa das opiniões dele, é o que aconteceu. Acabou de acontecer com o Charlie Kirk. Ele foi morto pela opinião dele, tá? Pessoas perderam emprego por conta das suas opiniões na época, no auge do cancelamento, tá? Sofreram violências e tudo. Aconteceu de tudo isso, né? Então vamos seguir. Aqui, né, a apresentadora de televisão no clipe em texto destaca o discurso de Emma sobre todas as bruxas, que é o vídeo que eu deixei. E, na verdade, esse foi um ponto de virada para mim. Mas teve um pós-fácil que doeu muito mais do que o discurso em si. Emma pediu a alguém que me entregasse um bilhete escrito à mão por ela, que continha a única frase: "Sinto muito pelo que você está passando. Ela tem meu número de telefone." Isso foi na época em que as ameaças de morte, estupro e tortura contra mim estavam no auge. Numa época em que minhas medidas de segurança pessoal tiveram que ser consideravelmente reforçadas e eu estava constantemente preocupada com a saúde, com a segurança da minha família. Emma tinha acabado de jogar publicamente mais lenha na fogueira, mas pensou que a única linha de expressão de preocupação dela me asseguraria que a sua fundamental simpatia e gentileza. Então, no momento depois daquele prêmio, a J.K. Rowling sofreu o ápice ali dos ataques, né? Ameaça de morte, estupro, tortura e tudo como eu havia mencionado. E a Emma manda entregar um bilhete para ela falando isso. Eu acho muito hipócrita, mas seguimos. Aqui a paulada vem forte na Emma mais uma vez, tá? Abre aspas. Como outras pessoas que nunca viveram a vida adulta sem o conforto da riqueza e da fama, Emma tem tão pouca experiência da vida real que ignora o quanto é ignorante. Ela nunca precisará de um abrigo para moradores de rua. Ela nunca será internada em uma ala mista de hospital público. Eu ficaria espantada se ela estivesse em um vestiário de rua desde a infância. Seu banheiro público é individual e tem um segurança do lado de fora. Será que ela teve que se despir em um vestiário misto em uma piscina pública? Será que algum dia ela precisará de um centro de atendimento a vítimas de estupro administrado pelo Estado que se recusa a garantir um atendimento exclusivamente feminino, para se ver dividindo uma cela com um estuprador que é identificado como do sexo feminino? Cara, aqui a porrada veio forte. Ela escancara toda a hipocrisia da Emma Watson, que cresceu na riqueza e na fama. Ela nunca precisou e nunca precisará de nada disso daqui. Então é meio fácil, né, você defender uma igualdade a qual você nunca vai precisar viver o contrário do que você defende, né? Abre aspas para J.K. Rowling.
Eu não era multimilionária aos 14 anos. Eu vivi na pobreza enquanto escrevia os livros que tornou Emma famosa. Portanto, entendo pela minha própria experiência de vida o que a destruição dos direitos das mulheres, da qual Emma participou com tanto entusiasmo, significa para mulheres e meninas sem seus privilégios. A maior ironia aqui é que, se Emma não tivesse decidido, em sua entrevista mais recente, declarar que me ama e me estima, uma mudança de postura que suspeito que ela tenha adotado porque percebeu que a condenação veementemente a mim não está mais tão na moda quanto antes, eu talvez nunca tivesse sido tão honesta. Adultos não podem esperar se aproximar de um movimento ativista que regularmente defende o assassinato de um amigo e em seguida afirmar seu direito ao amor ao ex-amigo, como se o seu amigo fosse sua mãe. Emma tem todo o direito de discordar de mim e, de fato, de discutir seus sentimentos por mim em público, mas eu também tenho o mesmo direito e finalmente decidi exercê-lo. Cara, ela foi honesta, direta e dura na resposta dela. J.K. Rowling foi, como nunca havia sido antes, direta e dura com os posicionamentos de Emma, porque só ela sabe o que ela viveu aí em todos esses anos da cultura de cancelamento. E agora, talvez porque a cultura do cancelamento e o cancelamento de J.K. Rowling não está tão em pauta mais, ela decida mudar um pouquinho, ou ela enxerga o mundo diferente, ou ela realmente, cara, é difícil, a gente não sabe, a gente não tá na cabeça da Emma, mas a gente vê muita sinceridade no que a J.K. fala, tá? As palavras dela, o jeito como ela fala, ela nunca voltou atrás do que ela acha, e agora pela primeira vez ela ataca veementemente e dá uma porrada gloriosa na lacradora Emma Watson, tá? O problema né? Enquanto a Emma Watson estava defendendo tudo isso que vinha acontecendo, quando ela estava do lado do espectro de esquerda, de toda a pauta de esquerda, a esquerda aplaudia a Emma Watson. Agora, nesse posicionamento dela, depois desse podcast, o jogo virou. Agora ela é vista como uma inimiga da causa. Agora é a Emma Watson que vem sendo atacada nas redes sociais. É a Emma Watson que vem sofrendo ameaças nas redes sociais. É a Emma Watson que vem sofrendo em menor escala, tá? Em menor escala. É a Emma Watson que vem sofrendo como a J.K. Rowling sofreu no momento do cancelamento. Porém, no momento que em 2025 essa cultura perdeu força. Então ela não está sofrendo nem metade do que a J.K. Rowling sofreu no auge da cultura do cancelamento. Então, é difícil, como eu disse no começo, ninguém é obrigado a concordar com a J.K. Rowling. Ninguém é obrigado a concordar. Mas o que ela sente muito foi a ingratidão para com ela. Foi a ingratidão. Não sei se vocês sabiam, mas o Daniel Radcliffe foi escolhido pela J.K. Rowling. Então, quando falam que ele só é o que ele é por causa dela, é verdade. Porque os estúdios já haviam escolhido o ator que iria interpretar Harry Potter. E não era Daniel Radcliffe. J.K. Rowling foi lá e falou, eu não quero esse menino, eu quero o Daniel Radcliffe. Ele é o meu Harry Potter. E foi ele o escolhido. Então ele deve tudo a J.K. Rowling. Tudo. Tá? A Emma Watson interpretou uma menina nos livros, que nos livros de Harry Potter é a personificação de J.K. Rowling como quando criança. Então é essa ingratidão que acabou destruindo essa relação da J.K. Rowling para com os outros dois astros aí de Harry Potter. Mas me conta aí, o que você acha de tudo isso? O que você acha aí? A Emma foi sincera? O que você acha aí da J.K. Rowling? Você também não concorda com ela e com os posicionamentos dela com relação às mulheres trans? Bom, comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. Muito obrigado mais uma vez a todos que chegaram até o final aqui do vídeo, tá?
Se você chegou até o final do vídeo, comenta aqui embaixo Potter para eu saber quem que assistiu esse vídeo até o final. Beleza? Muito obrigado a todos, até a próxima e